Um novo estudo sugere que adoçantes podem atrapalhar o emagrecimento. Mas e se eu te contasse que neste estudo específico ninguém engordou nem emagreceu? Como assim? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Faz mais ou menos uma semana que anda circulando aí pela internet um determinado estudo. O Dr. Jason Fung falou sobre ele, várias nutricionistas andam comentando, né? Eu sinto uma certa vergonha alheia. A gente, infelizmente, acaba se deparando com essas coisas na internet porque pessoas também nos encaminham. E já vou chamar a atenção aqui. Se você foi uma dessas pessoas que repostou, que fez post, que comentou um alerta sobre os adoçantes e os refrigerantes diet com relação ao emagrecimento, ouça até o final. A imprensa nacional também repercutiu. E tem uma matéria bem curtinha que eu acho que a gente pode ler aí para as pessoas, né? Ela diz assim: refrigerante diet pode estar atrapalhando a sua dieta. Entenda! Pesquisa mostra que a sucralose, adoçante usado na bebida, pode aumentar a sensação de fome. Os refrigerantes diet são grandes aliados das pessoas que estão no processo de emagrecimento e perda de peso. Com pouca ou nenhuma caloria, as bebidas não são exatamente saudáveis, mas não interferem tanto na balança. Porém, pesquisadores da University of Southern California dos Estados Unidos descobriram que esse tipo de refrigerante pode, na verdade, trabalhar contra o emagrecimento. Sari, eles não descobriram isso. Eles não descobriram nada disso. Sabe por quê? Porque eles não mediram se as pessoas engordaram ou emagreceram nesse estudo. É simples assim. E aqui eu gostaria desde já, de abrir para vocês a seguinte consideração. Quando a gente tem um estudo, a gente tem que ver o desfecho que está sendo medido. O desfecho ele pode ser um desfecho concreto, como perda de peso, como melhora do diabetes, ou, em alguns estudos de maior duração, como mortalidade, por exemplo, é um desfecho altamente concreto. Ou ele pode ser um desfecho substituto, resultado de exame de sangue, resultados de exames outros. Nós vamos ver que o desfecho aqui não poderia ser mais substituto. Portanto, está completamente errado dizer que os pesquisadores descobriram que o refrigerante diet pode atrapalhar o emagrecimento, porque ninguém engordou nem emagreceu neste estudo. É uma extrapolação livre, mas que, na verdade, gera bastante cliques. Eu tenho certeza que está rendendo bastante popularidade para esses pesquisadores, né? Porque está sendo bastante compartilhado, infelizmente, esse tipo de estudo. Os adoçantes usados podem enganar o cérebro, continua a matéria, e aumentar a sensação de fome, de acordo com o estudo publicado na revista científica JAMA Network Open, na última terça-feira, dia 29 de setembro. O que foi esse estudo? Participaram do levantamento 74 pessoas, que foram separadas em 3 grupos: saudáveis, com sobrepeso e obesos. Todos tomaram 300 ml de diferentes líquidos em 3 situações. Em uma delas, a bebida era adoçada com açúcar comum, na outra com adoçante, nesse caso sucralose, e por último, água. Os cientistas mediram o apetite dos voluntários nas 2 horas seguintes à ingestão das bebidas e usaram uma máquina de ressonância magnética para ver como os cérebros dos participantes respondiam às imagens de alimentos muito calóricos, como hambúrgueres. Então, aqui, mais um parênteses, como que eles tentaram quantificar uma coisa que é um pouco subjetiva, que é a sensação de fome. Foi através desse exame, ressonância magnética, e os participantes eram expostos a imagens de alimentos numa tela. Sim, mas eles engordaram ou emagreceram? Eu não sei, porque esse estudo não mediu isso, na verdade. Então, pessoal, repito, se o estudo não mediu isso, qual o significado de fazer manchetes sobre isso, alegando que o consumo ou não
de refrigerante dietético vai impactar positivo ou negativamente o seu emagrecimento. Voltamos àquela questão dos desfechos. Os desfechos importam. Se vocês querem saber se o consumo de refrigerante dietético afeta o emagrecimento, você tem que fazer um ensaio clínico randomizado e pegar um grupo de pessoas e sortear um grupo para o refrigerante, o outro grupo sem o refrigerante, e depois de alguns meses medir se as pessoas engordaram e emagreceram. E não é como se esses estudos não tivessem sido feitos. A gente já vai chegar lá e comentar diversos deles. Mas seguindo aqui a matéria, só para concluir, os indivíduos também puderam se servir de guloseimas após cada um dos experimentos, e os pesquisadores ficaram de olho nas escolhas alimentares. Por fim, amostras de sangue também foram colhidas para medir os níveis de hormônios relacionados ao apetite, lembrando que isso é mais um desfecho substituto. Resultados. O estudo mostrou que mulheres e pessoas obesas tiveram mais vontade de comer depois que consumiram bebidas com adoçante, comparando com o grupo que tomou o líquido com açúcar. Também foi observada uma queda nos hormônios que regulam o apetite após a ingestão da bebida com adoçante. Mas eles engordaram ou emagreceram? Eis a pergunta que não quer calar. E pessoal, não foi só a nossa imprensa que fez uma cobertura ruim. O Medscape, que é um grande agregador de notícias médicas, colocou a notícia da seguinte forma: um novo estudo sugere que substituir o açúcar pelo adoçante não nutritivo sucralose pode não ter o efeito de perda de peso desejado. Mas, pessoal, o estudo não mediu perda de peso. Então, é um nível de incompetência muito grande de quem escreve esse tipo de matéria. Isso é um erro primário. Eu sempre comento que nas redações dos jornais existem grandes jornalistas especializados. O sujeito que escreve sobre esporte sabe a escalação dos times de cor anos atrás. O sujeito que escreve sobre política leu sobre teoria política e conhece pessoalmente vários políticos importantes, tem fontes no Congresso Nacional, na Presidência da República, mas às vezes a impressão que dá é que quem escreve sobre ciência é o estagiário, porque isso é crasso esse erro. Como é que eu vou escrever a frase de que o adoçante pode não ter o efeito desejado de perda de peso? Um estudo que não avaliou perda de peso. Existe um ensaio clínico randomizado muito interessante que foi publicado uns anos atrás no American Journal of Clinical Nutrition, que ele contrastou o efeito de 4 adoçantes não calóricos versus o açúcar no peso em adultos com sobrepeso ou obesidade. Observem que aqui nós estamos testando o efeito das coisas em pessoas e medindo um desfecho concreto, que é perda ou não de peso. Por isso que eu digo, este estudo que nós vamos falar agora é um estudo que pode ser citado. Agora, o estudo que gerou essas manchetes não avaliou perda de peso. E observem que interessante, foram 154 pacientes que foram sorteados para consumir cerca de 1,5 litro de bebida adoçada ou com açúcar, ou com aspartame, ou com sacarina, ou com sucralose, ou com rebaldeosídeo A. O que é o rebaldeosídeo A, Sari? É a estévia, uma das frações da estévia. Diariamente, por 12 semanas. Essa é uma outra coisa importante. Não foi um estudo que durou 2 horas, como o anterior. Foram 12 semanas de um experimento. O que eles acharam? O consumo de sacarose, que é o açúcar, e de sacarina levou a um aumento de peso corporal ao longo da intervenção de 12 semanas. Isso foi um resultado bem surpreendente, porque aqui sim estava sendo testado o peso e a sacarina, que é um adoçante artificial, juntamente com o açúcar, ambos produziram uma certa elevação de peso, um ganho de peso de cerca de 1,85 quilos neste período. Muito importante salientar que este não era um estudo em low carb. Nós voltaremos a esse assunto mais adiante. A mudança de peso corporal com sucralose, essa cuja manchete que abriu aqui o nosso podcast disse que prejudica a dieta, a mudança no peso corporal com sucralose foi negativa, ou seja, perdeu-se peso com a sucralose e reduziu-se significativamente mais em comparação com todos os outros adoçantes de baixa caloria na semana 12. A ingestão de energia diminuiu com o consumo da sucralose e a frequência de ingestão foi menor para a sucralose do que para a sacarina.
A tolerância à glicose não foi significativamente afetada, nós ainda voltaremos a esse tema mais adiante, por nenhum dos tratamentos com adoçantes. Então, Sari, por que será que aqui o pessoal consumiu sucralose e ingeriu menos calorias, teve uma frequência menor de ingestão de comida e perdeu peso, enquanto que naquele outro estudo se sugere o contrário? Na verdade, é até complicado comparar as coisas, porque aqui a gente está falando de 12 semanas e no outro estudo é uma resposta imediata através de uma avaliação de um exame. Acho que não é nem comparável. A gente não deveria estar considerando importante esse estudo de mecanismo, sendo que a gente já tem um estudo com desfecho concreto. Exatamente, concordo plenamente. Uma vez eu escrevi uma postagem lá no blog que falava da ciência da fada do dente. A ciência da fada do dente é uma expressão que não é originalmente minha, de uma médica americana, a doutora Harriet Hall. E o que ela dizia era o seguinte: imagina que você faz todo um estudo científico para verificar se o dinheiro que a fada coloca debaixo do travesseiro é maior se o dente for maior, ou se o primeiro dente recebe mais dinheiro do que o último dente a se perder. E você faz uma tabela e faz uma estatística, aplica um teste T, um Q quadrado e chega à conclusão de que há uma correlação entre essas coisas. Mas você não fez o essencial, que era perguntar se a fada do dente existe ou não. Então, a questão de esclarecer o mecanismo através do qual a sucralose engorda ou impede você de emagrecer é a fada do dente. Por quê? Porque você não estabeleceu primeiro se a sucralose engorda ou emagrece. Acontece que o estudo, o ensaio clínico randomizado, já foi feito e a gente já sabe que não afeta o emagrecimento. Aliás, neste ensaio clínico randomizado específico, a sucralose de todos os adoçantes testados foi o que estava mais associado com o emagrecimento. Então, antes de você criar explicações complexas para coisas fictícias, convém você olhar na literatura primeiro e ver o efeito que essas coisas têm no mundo real. Isso é muito importante para este assunto dos adoçantes, mas é importante para tudo na vida. A gente tem que testar se a coisa funciona ou não. Não basta só se basear em mecanismos para sair ditando regras para as pessoas. Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o Podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da Teoria à Prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. Tudo bem, mas esse é um estudo isolado e a gente sabe que tem outros também falando sobre o efeito dos adoçantes em dietas com objetivo de emagrecimento. Exatamente. Então, como a gente até comentou no início do episódio, não dá para se basear num estudo só. E esse ensaio clínico randomizado que eu falei antes da sucralose com outros adoçantes é um ensaio clínico. Porém, alguns anos atrás já foi feita uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados sobre adoçantes de baixa caloria. E os resultados foram o seguinte: em ensaios clínicos randomizados, adoçantes de baixa caloria reduziram modestamente, mas significativamente, todos os desfechos examinados, incluindo peso corporal, índice de massa corporal, massa gorda e circunferência da cintura. Então, não, pessoal, não é ok alguém chegar para vocês e dizer que adoçante e açúcar é a mesma coisa. Ou o estudo recente mostrou que se você comer adoçante você vai engordar porque você vai ficar com mais fome. Porque aquele estudo não mostrou que você vai engordar, porque ele não mediu o peso. Mas vários ensaios clínicos randomizados já mediram isso, tanto que já tem meta-análise disso. E a conclusão é que os resultados, embora modestos, são benéficos. E mais uma vez a gente salienta, aqui não são estudos de low carb, isso é importante. Entre os estudos de coorte prospectivos, ou seja, nos estudos observacionais, a ingestão de adoçantes não calóricos não foi associada ao peso corporal ou à massa gorda, mas inclusive houve uma associação de ter um índice de massa corporal ligeiramente maior. Isso, pessoal, chama-se causalidade reversa. Quem é a pessoa que tipicamente busca o consumo de alimentos com menos calorias, alimentos diet? É quem está bem magrinho ou quem está querendo perder peso?
é quem está querendo perder peso. Portanto, nos estudos observacionais, você vai ver uma certa associação com índice de massa corporal maior e uso de adoçantes. Para a gente evitar esse tipo de confusão é que tem os ensaios clínicos randomizados, onde você sorteia as pessoas para os grupos, e nestes, o que a gente vê é que os adoçantes estão associados com perda de peso. Olha a conclusão do estudo. A meta-análise atual fornece uma avaliação rigorosa das evidências científicas sobre adoçantes e peso e composição corporal. Os resultados de estudos observacionais não mostraram nenhuma associação entre a ingestão de adoçantes não calóricos e peso corporal. No entanto, os dados de ensaios clínicos randomizados, que fornecem a mais alta qualidade de evidência para examinar os efeitos potencialmente causais, indicam que a substituição de versões calóricas regulares por opções de adoçantes de baixa caloria resulta em uma perda de peso modesta e pode ser uma ferramenta dietética útil para melhorar a conformidade com planos de perda ou manutenção de peso. E Sari, muito pessoal fala e bate na tecla por aí de que, mas o adoçante é doce e vai liberar insulina, então você não deveria usar. Sim, tem algumas pessoas que fazem essa pergunta toda semana, cada vez que algum nutricionista ou algum médico repete essas coisas nas redes sociais. E a pergunta a ser feita aqui é: insulina é um desfecho concreto ou um desfecho substituto? Substituto, eu não sei nem por que as pessoas que não são diabéticas estão tão preocupadas assim com insulina e com adoçantes. E mesmo as que são diabéticas deviam estar preocupadas com a insulina basal delas, com o fato de que elas tenham resistência à insulina ou não, e não com o efeito imediato pós-refeição na insulina, porque o desfecho concreto é coisas como emagrecimento, reversão do diabetes, diminuição do número de medicamentos consumidos. Então, concordo, essa deveria ser uma não pergunta. Mas, ouvintes, vocês sabiam que existe uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados já respondendo a esta pergunta? Uma meta-análise em humanos com 26 ensaios clínicos, que diz que a ingestão de adoçantes de baixa energia, administrada isoladamente ou em combinação com uma pré-carga contendo nutrientes, não tem efeitos agudos na mudança média nas respostas glicêmicas ou insulinêmicas, em comparação com uma intervenção de controle. Além de um pequeno efeito benéfico na glicose pós-prandial, porque obviamente se você está consumindo um alimento que ao invés de açúcar tem um adoçante, a glicose após a alimentação subirá menos. Em estudos envolvendo pacientes com diabetes tipo 2, os efeitos não diferiram por tipo ou dose de adoçante ou glicemia de jejum ou níveis de insulina. Então, quando a gente tem um apanhado geral da literatura, dos estudos em humanos que sejam ensaios clínicos randomizados, isso foi publicado no American Journal of Clinical Nutrition, como a Sari diz, são 26 ensaios clínicos randomizados, a conclusão geral é que não tem grande impacto. Pode haver exceções, e mais uma vez pintou aqui a sucralose nessa história. Um tempo atrás saiu publicado um estudo, mais uma vez de curto prazo, foi um estudo de duração de 10 dias, em que pessoas que consumiram água ou sucralose com açúcar ou sucralose com maltodextrina, as pessoas que consumiram sucralose com açúcar ou com maltodextrina, em 7 dias desenvolveram um importante grau de resistência à insulina. Muito interessante isso. Em compensação, aquelas que consumiram a mesma sucralose sem carboidrato junto, não tiveram nenhuma alteração no seu grau de sensibilidade à insulina. Bem, este é um estudo. Nós falamos antes numa meta-análise de 26 estudos. A gente não pode basear condutas em apenas um estudo, mas a questão é a seguinte: o efeito ruim, o efeito problemático aconteceu apenas quando se consumiu a sucralose juntamente com carboidratos. E a pergunta que fica, né, Sari, até que ponto isso tem qualquer significado para você que está nos ouvindo, que faz uma dieta low carb? Então a gente preparou aqui algumas mensagens finais, caso você tenha se perdido aí nos comentários a respeito de todos esses estudos.
Fiquem tranquilos que não vai ser o adoçante do seu refrigerante zero que vai fazer você deixar de emagrecer, tá bom? E vocês viram que a gente citou uma série de estudos, como sempre. Para quem já se inscreveu, vocês recebem por e-mail as referências bibliográficas completas de cada episódio. Então, se você ainda não se inscreveu, vá em drsolto.com.br/podcast e lá você encontra as referências bibliográficas e pode se inscrever para receber no seu e-mail as referências dos próximos episódios também. Primeira coisa que a gente quer deixar claro, então, como mensagem final: estudos de mecanismos. Qual a área do cérebro que acende? Qual o hormônio que aumenta ou diminui? Estudos de mecanismos não são motivos para consumir ou para deixar de consumir adoçantes. E os desfechos que importam são os desfechos concretos. Peso diminuiu? Diabetes melhorou? Em seres humanos. Estudos observacionais sofrem do problema da causalidade reversa. Quem tem obesidade e diabetes tende a buscar mais o uso de substitutos de açúcar, o que faz com que haja uma associação entre adoçantes e obesidade ou diabetes. Em geral, onde há incêndios há bombeiros, mas isso não significa que você precisa evitar os bombeiros para que a sua casa não pegue fogo. Onde tem urubu, tem coisa morta. Não significa que o urubu matou a coisa. Estudos focados em microbiota não são motivos para consumir ou deixar de consumir adoçantes. E se você está chegando de paraquedas neste episódio, lembre-se que nós temos um episódio, o episódio de número 5 do podcast Comida Sem Filtro, inteiramente dedicado para isso. E repito, os desfechos que importam são os desfechos concretos. Peso diminuiu, o diabetes melhorou em seres humanos. Microbiota não é desfecho concreto. As meta-análises de ensaios clínicos randomizados em humanos com desfechos concretos, que são aqueles que importam, indicam efeitos modestos, porém benéficos, do uso de adoçantes não calóricos. Muito, muito importante, os ensaios clínicos randomizados de low carb. Estes mesmos vários que mostram redução de peso, melhora ou remissão do diabetes. Pessoal, estes estudos permitem, em sua maioria, o uso de adoçantes, o que significa que nós já sabemos a resposta à pergunta de se esses adoçantes atrapalham ou não no contexto de uma alimentação low carb. A resposta é não. Como é que nós sabemos isso? Porque todos esses estudos que a gente cita o tempo todo para mostrar que low carb melhora a diabetes, que low carb emagrece, que melhora a gordura no fígado, que permite a perda de gordura visceral, etc, etc. No protocolo deles, o adoçante não calórico, de uma forma geral, na maioria dos estudos, é permitido. Então, não interessa muito um estudo lá que mostrou que se você beber sucralose com açúcar, a sua resistência à insulina piora, porque nós estamos aqui num podcast dedicado à estratégia low carb. Quem faz uma dieta low carb não está consumindo sucralose com açúcar, ou não deveria. E vale lembrar que isso aqui não é um episódio em defesa dos adoçantes. A gente não está sendo patrocinado por nenhuma indústria que produz os adoçantes. Não é uma promoção. A gente não quer incentivar que vocês incluam adoçante na sua vida, caso você não goste, caso você prefira, caso você só beba água. Talvez no mundo ideal seja melhor mesmo que a gente não consuma nada adoçado artificialmente também, além da eliminação do açúcar. Mas será que isso é possível a longo prazo? Será que realmente a gente tem o direito de dizer para as pessoas que elas nunca mais devem sentir o sabor doce em nada, em nenhuma bebida, em nenhuma comida? Será que isso é viável? Até que ponto isso ajuda ou atrapalha a conformidade com uma estratégia alimentar, seja ela qual for, a longo prazo? Exatamente, a questão aqui é não fazer aquilo que frequentemente nós somos injustamente acusados de fazer, que é o terrorismo nutricional. Low carb é para ser uma coisa simples, agradável e fácil. Então, se você não tem o hábito do adoçante, ótimo, não precisa consumir. Mas se você quiser consumir, consuma, tá tudo bem. Não é esses estudos de mecanismo que devem impactar nessa decisão.
E quanto à questão de se você pode emagrecer ou não com adoçantes, se seu diabetes pode ser colocado em remissão ou não com adoçantes, a resposta já está dada. Já existe ensaio clínico randomizado disso, já existe meta-análise disso. Então, vamos parar com a ciência da fada do dente de tentar criar explicações complexas para fenômenos fictícios. Não tem problema o consumo de adoçantes. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.